Olá, hoje a gente vai dar uma aprofundada num texto que, olha, tem quase 3.000 anos, mas parece um diagnóstico do nosso tempo. É o capítulo 4 do livro de Oséias. Uhum. E para nos guiar, a gente está com um material bem rico que veio do site Reavivados por Sua Palavra. São 3 olhares diferentes, sabe? Um do pastor Heber Tout-Armi, Certo. outro da Rosana Barros e uma compilação de vários comentários, que inclui até o comentário bíblico adventista. É isso aí. E a nossa missão aqui é quase a de um detetive, né? Oséias 4 se apresenta quase como a cena de um crime. Gostei da analogia. Uma nação inteira em colapso moral e espiritual. E usando essas fontes, a gente vai tentar entender o que aconteceu, quem foram os responsáveis e, principalmente, por que essa história antiga ainda ecoa tão forte hoje. É a leitura da acusação, então. É basicamente a leitura da acusação formal de Deus contra Israel, ponto por ponto. Bom, então vamos começar com a acusação principal. Lendo o Heber Tout-Armi, uma comparação que ele faz me pegou de jeito porque é muito, muito atual. Qual delas? Ele escreve algo como: quando entendemos mais de novelas do que do evangelho, ou nos preocupamos mais com a bateria do celular do que em exercitar a fé. E ele diz que isso é a versão moderna do que Oséias chamava de prostituição espiritual. É uma imagem forte. É fortíssima, né? Fortíssima. E não é um termo usado à toa, sabe? Essa é a metáfora central de todo o livro de Oséias. De todo o livro. De todo o livro. O Heber Armi aponta que essa ideia de prostituição ou adultério espiritual aparece mais de 20 vezes nos 14 capítulos. Uau! A aliança de Deus com Israel era vista como um casamento. Então, qualquer desvio, qualquer busca por outros deuses, era uma traição, não era só um erro teológico. Era uma quebra de lealdade em adultério. Faz todo sentido. E ele dobra a aposta com uma frase que me fez parar para pensar de verdade. Infidelidade espiritual é mais trágica e pior que infidelidade conjugal. Exato. Isso coloca a coisa toda em outra perspectiva. Totalmente. E o interessante é que não era só uma figura de linguagem. Os comentários selecionados que a gente tem deixam isso bem claro, mostrando como essa traição se manifestava na prática. Como assim, na prática? O texto de Oséias fala que o povo consultava um pedaço de madeira. E, assim, não era poesia. Eram literalmente ídolos, imagens de deuses pagãos. Eles usavam uma vara para práticas de adivinhação. Então o adultério espiritual se tornava literal. Exatamente. O versículo 14 é super explícito. Ele menciona meretrizes, que eram prostitutas cultuais, o sexo fazia parte do ritual de adoração a Baal e outros deuses da fertilidade. Nossa! A infidelidade a Deus e a imoralidade sexual estavam completamente entrelaçadas. Uma coisa alimentava a outra, sabe? Criava um ciclo de degradação que era tanto espiritual quanto físico. É uma imagem muito poderosa, essa mistura da traição espiritual com a prática literal. Mas tudo isso parece ser o sintoma de uma doença mais profunda. As fontes concordam sobre qual era a raiz disso tudo, onde que isso começou. Todas elas. Todas apontam para o mesmo diagnóstico que está lá no versículo 6 de Oséias 4. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Essa é a frase-chave. Essa é a frase-chave de todo o capítulo, talvez do livro inteiro. A destruição não vinha de um inimigo externo ou de uma crise econômica, mas vinha de dentro, de uma ignorância. Ok, mas falta de conhecimento pode significar muita coisa. Eles não tinham acesso aos textos, às leis. O que significa isso exatamente? Ótima pergunta. E é aí que a análise da Rosana Barros ajuda a gente a aprofundar. Ela argumenta que não se trata de conhecimento intelectual, de saber fatos sobre Deus. Ah, tá. Ela até lembra que Satanás conhece as escrituras de cor. O conhecimento de que Oséias fala é a palavra hebraica da'at, que implica intimidade, experiência, um relacionamento pessoal. Entendi. É o mesmo verbo usado para descrever a relação íntima entre marido e mulher. Eles sabiam sobre Deus, mas não o conheciam. Ah, agora a ficha caiu. É a diferença entre ler a biografia de alguém e ser o melhor amigo dessa pessoa. Perfeito, a analogia é perfeita. A Rosana cita João 17,3 para amarrar essa ideia. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. É um conhecimento que transforma, que gera lealdade.
Era esse conhecimento relacional que tinha se perdido completamente. E tem um ponto aqui nos comentários selecionados que me deixou chocada. Não era uma ignorância acidental. A fonte chama de ignorância voluntária. Isso. Vou até ler o trecho, olha. Muitos temem uma investigação mais profunda da verdade porque isso pode exigir uma mudança de conduta. Peraí, quer dizer que as pessoas escolhiam não conhecer a Deus mais a fundo para não terem que mudar de vida? É isso mesmo? Exatamente isso. A ignorância era uma zona de conforto. Que loucura! Conhecer a Deus de verdade implicaria em abandonar práticas corruptas, a imoralidade, a idolatria, que era conveniente para eles. Era mais fácil fingir que não sabiam. É uma psicologia muito poderosa, porque a gente vê isso até hoje, né? Sim. É a negação deliberada para manter um estilo de vida que, no fundo, a pessoa sabe que está errado. Isso torna tudo muito mais grave. E quais eram as consequências dessa ignorância deliberada? Era só um problema espiritual interno? De forma alguma. E aqui a análise se expande de um jeito impressionante. O Heiber Army lista as consequências sociais diretas: proliferação da sensualidade, imoralidade, perversidade, mentira, roubo, assassinato. Uma anarquia moral, basicamente. A sociedade estava se desintegrando. A base moral, o conhecimento de Deus, tinha sido removida. Certo. Mas o ponto que tanto a Rosana Barros quanto os comentários selecionados ressaltam vai além. Eles apontam para o versículo 3, que diz que por causa dessa corrupção humana, a própria terra estava de luto. A terra? A terra. Os animais, as aves, os peixes estavam morrendo. A Rosana usa a expressão que a terra chora pelo pecado do povo. Nossa. É uma consciência ecológica que está milênios à frente do seu tempo. A ideia de que a nossa quebra de relacionamento com o Criador afeta diretamente a criação. Uau! Isso é pesado. A gente fala de impacto ambiental hoje como se fosse uma descoberta moderna, mas está aí num texto de milhares de anos. Exato. Então, a falta de um relacionamento com Deus não só destrói o indivíduo, mas tem um efeito dominó que corrói a sociedade e adoece o planeta. É um quadro desolador. Completamente. E isso me faz perguntar: onde estavam os líderes, os guias espirituais? O que as fontes dizem sobre o papel deles nisso tudo? Agora você tocou no nervo exposto do capítulo. Todas as fontes são unânimes. A liderança, os sacerdotes, não eram vítimas inocentes desse processo. Eles eram os arquitetos. A acusação de Deus é direta. Ele diz que o povo está tropeçando, e os profetas e sacerdotes também. A frase como sacerdotes, no versículo 4, é usada como um xingamento, tipo um padrão do que há de pior. Então, em vez de serem o farol, eles eram parte do problema. Eles eram a causa principal do problema. Os comentários selecionados são categóricos nisso. Dizem que os sacerdotes infiéis foram a principal razão da ignorância do povo. Por quê? Porque a responsabilidade deles era ensinar a lei, guardar o conhecimento. Mas o versículo 6 diz: visto que rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Eles, os professores, foram os primeiros a rejeitar a matéria que deveriam ensinar. Espere um pouco. Quer dizer que não foi só negligência. Eles ativamente rejeitaram o conhecimento? Foi pior que isso. Não foi só omissão, foi corrupção ativa. E aqui vem o detalhe mais sórdido que eu encontrei nas fontes, no comentário sobre o versículo 8. Qual? O texto diz que os sacerdotes se alimentam do pecado do meu povo. A explicação é de embrulhar o estômago. Como assim? Os sacerdotes recebiam uma parte das ofertas que as pessoas traziam para expiar seus pecados. Certo, isso era parte do sistema, né? Sim, mas eles perverteram o sistema. Movidos pela ganância, eles começaram a incentivar o povo a pecar. Não! Sim, a lógica era doentia. Mais pecados significavam mais ofertas de sacrifício. E mais ofertas significavam mais comida e mais lucro para eles. A fonte resume de forma brutal: mais pecados, mais sacrifícios e, assim, mais lucro e prazer. Isso é inacreditável. É um nível de corrupção que eu nem consigo processar. Os guardiões espirituais lucrando com a ruína moral do seu próprio povo. E isso cria o que a Rosana Barros descreve como um ciclo vicioso perfeito e destrutivo. O versículo 9 resume tudo. Assim é o povo, assim é o sacerdote. Um espelho. O espelho. A liderança era corrupta.
E o povo, olhando para o exemplo deles, se sentia justificado nos seus próprios erros. Afinal, se o sacerdote faz, por que eu não posso? Ninguém podia acusar ninguém, porque todos estavam mergulhados na mesma lama. Nossa, que ciclo terrível! O povo se escondia atrás do mau exemplo dos líderes, e os líderes lucravam com a decadência do povo. Uma espiral da morte. Um sistema que se autoalimenta. É um beco sem saída. Diante de um quadro desses, qual é a solução? Havia alguma esperança ou era só o fim da linha? Nesse ponto, o comentário do Weber Armi sugere que a situação tinha passado do ponto de retorno. A única intervenção possível era um julgamento divino. Um julgamento. Sim, mas não como uma vingança cega, sabe? Mas como uma cirurgia radical e dolorosa. A doença estava tão avançada que o tratamento precisava ser extremo. E como seria esse julgamento? A imagem poética que o capítulo usa é aterrorizante. O versículo 19, que é destacado nos comentários selecionados, diz: "O vento os envolveu nas suas asas." O vento. Pensa numa tempestade, um furacão que arranca tudo pela raiz. Era uma metáfora para a invasão do Império Assírio, que viria e levaria a nação inteira para o cativeiro. A tempestade que eles semearam com suas escolhas estava prestes a colhê-los. E no meio dessa sentença de morte para Israel, o Reino do Norte, parece que tem um último apelo, quase um grito de alerta para o vizinho, né? O Reino do Sul. Exato. O versículo 15 diz: "Não se faça culpado Judá." É isso? Exatamente isso. Oséias, que profetizava para Israel, que também é chamado de Efraim, a tribo dominante, Certo. ele vira a câmera para Judá e diz: "Olhem o que está acontecendo com seus irmãos. Vejam o fim deles e, por favor, não cometam os mesmos erros." A fonte sugere que, a essa altura, a esperança para Efraim já era quase nula. Já era tarde demais para eles. Eles estavam entregues aos ídolos. O aviso para Judá era a última chance de aprender com a tragédia alheia. O que nos traz de forma circular de volta para nós hoje. A análise da Rosana Barros termina com uma reflexão que eu achei muito honesta. Ela pergunta se hoje a gente não trocou aquele pedaço de madeira por outras coisas. Consultando nossa própria conveniência, ou o que a cultura diz, em vez de buscar a vontade de Deus. Sim, e o que eu gosto na abordagem dela é que não é um tom de acusação. É um reconhecimento da luta. É mais humano, né? Muito mais. Ela admite que é uma batalha diária, viver de acordo com o conhecimento que a gente já tem. Isso torna a mensagem muito mais aplicável. Não é sobre apontar dedos para uma sociedade antiga, mas sobre olhar para a nossa própria dificuldade em alinhar o que sabemos com o jeito que vivemos. Certo. Então, se a gente fosse resumir essa nossa investigação de Oséias 4, o quadro é claro. É uma nação em queda livre, descrita pela metáfora brutal do adultério espiritual. Isso. E a causa raiz foi uma recusa deliberada em conhecer a Deus intimamente, uma ignorância voluntária. Exato. Uma ignorância que começou no topo com uma liderança que não só falhou em ensinar, mas lucrou com a corrupção. E que acabou contaminando toda a sociedade. E as consequências foram a desintegração social, o dano ambiental e, finalmente, o juízo. E no meio de tudo isso, um alerta que atravessa os séculos para não seguirmos pelo mesmo caminho. E essa conversa toda me deixa com uma última pergunta, sabe? Um pensamento que fica aqui martelando. As fontes de hoje mostram que ter acesso à informação sobre Deus não é nem de longe a mesma coisa que ter o conhecimento de Deus que Oséias fala. Com certeza não. Na nossa era, a era da sobrecarga de informação, onde a gente tem bíblias, comentários, vídeos, tudo a um clique de distância, qual é a verdadeira diferença entre estar bem informado sobre a fé e, de fato, conhecer a Deus e viver essa fé?